Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero te ensinar a fazer um brigadeiro perfeito. Eu descobri como fazer um brigadeiro que você vai comer 2, 3 dias depois, ele vai continuar do mesmo jeito. Brigadeiro macio, gostoso, onde tu vai poder lucrar muito com ele. Muito! É um brigadeiro que todos que comem querem novamente. E é o que eu vou te ensinar aqui hoje na receita do nosso canal. Então, bora para os ingredientes, pessoal. Não se preocupe em anotar, vai estar tudo descrito aqui no nosso canal para que tu não venha ter problemas na hora de assistir o vídeo. Então, bora lá! Vou te apresentar o que vai neste brigadeiro tradicional perfeito. Vamos começar. Eu vou dar dicas dele que vai ser fundamental para que ele se mantenha novinho no final deste vídeo. Então, acompanhe até o fim, tá bom? Leite condensado, uma caixinha de leite condensado. Eu utilizo esse aqui, tá? O CCGL, para mim é um dos melhores. Eu utilizava há um tempo atrás o Italac Gourmet, só que aqui no meu estado eu nunca mais encontrei. Então esse aqui é o que pode substituir. É um leite condensado super denso, clarinho e que eu me adaptei bastante. Mas você pode usar o leite condensado da tua preferência, que seja leite condensado. Temos que ficar ligados, pessoal, que existe mistura láctea e não dá um resultado legal, tá? Então ele tem que ser o leite condensado mesmo. Uma caixinha de leite condensado. Aqui você vai precisar 30 gramas de creme de leite, que eu estou usando o creme de leite da mesma marca. Uma colher de margarina com ou sem sal, da tua preferência. 50 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, certo? 50 gramas. E uma colher de glucose. Isso aqui vai fazer toda a diferença no teu brigadeiro, certo? Então eu vou aproximar a câmera para você ver a montagem e a gente já vai levar para o fogo. Então eu tenho aqui uma panela de fundo bem grossa, tá? Por quê? Porque quanto mais grossa for a minha panela, a chance de grudar no fundo é menor, certo? Então, primeiramente, a gente vai colocar o leite condensado. Olha a consistência desse leite condensado. Ele é bem grosso. Esse brigadeiro, pessoal, é para você vender, fazer para família, enfim, quem comer vai se apaixonar por ele. Aqui eu vou colocar o creme de leite, como nós falamos, 30 gramas de creme de leite, uma colher de margarina, as 50 gramas de cacau em pó, chocolate 50%, tá bom? Chocolate em pó 50% cacau. Vou dar uma mexidinha, mistura bem esse chocolate com os demais ingredientes. Qual é a importância de misturar bem esses ingredientes? Para que não fique bolinhas de chocolate que não tenha sido desmanchado, né? Eu não sei vocês, pessoal, mas eu acho tão desagradável a gente comer um brigadeiro que ele é açucarado. Tu vê que aquele brigadeiro é um brigadeiro assim,
feito com chocolate, com um achocolatado assim de uma qualidade não muito legal, né? Ou até mesmo ele pode estar assim meio já antiguinho e não é legal a gente comer um brigadeiro açucarado. E esse aqui você vai ver que ele realmente fica sensacional e ele tem uma durabilidade muito boa. Então tá aqui, o meu brigadeiro já está misturado, ó, tudo bem misturadinho. Agora eu vou colocar a glucose. Vamos colocar aqui uma colher rasa de glucose. Ó, uma colher rasa de glucose. Sabe qual é o efeito disso aqui? Por que a gente coloca isso? Para retardar justamente esse açucarado do brigadeiro. É o que não deixa o brigadeiro açucarado. Mas só isso não é o suficiente. Aí vai entrar a dica aquela que eu disse que eu ia passar para vocês, no final desse vídeo. Então é importante você acompanhar até o final, que eu vou te dar assim, ó, o que vai fazer realmente a diferença, tá bom? Então agora eu vou ligar o fogo aqui e vamos mexer em fogo baixo sempre, até que ele desgrude da panela, tá bom? Até pode começar ele com fogo um pouquinho mais alto. Aí a gente vai mexendo. E quando ele já ficar bem líquido, eu baixo bem o meu fogo. Então vamos lá. Então percebe que ele já tá bem líquido, ó, pessoal. Então agora já é o momento de eu baixar o meu fogo, tá? Então deixa eu baixar aqui. Deixar ele bem baixinho. E eu vou permanecer mexendo sempre até que ele venha desgrudar da panela. Olha como que tá, pessoal. Ainda tá um pouco longe, tá? Fogo baixo e mexendo sempre. Eu aconselho vocês a usarem uma colher de pau, porque a colher de pau ela é mais adequada para essa receita, né, que é mais delicada assim. Então eu aconselho a vocês a usarem sempre mexer o brigadeiro com uma colher de pau. Aí essa receita ela é com chocolate, mas se você quiser fazer o branquinho, por exemplo, é só fazer a mesma receita, as mesmas quantidades, porém não colocar o chocolate. Você vai estar aí tendo um branquinho de excelente qualidade também, macio tanto quanto o brigadeiro. Pessoal, estamos quase chegando lá. Pessoal, o brigadeiro ele tem que ter ponto, tá? Não é de qualquer jeito. Eu vou te ensinar como dar ponto no teu brigadeiro. Veja que ele já tá se descolando do fundo da panela, ó. Eu tô segurando a câmera, tá meio ruim. Mas olha só, quando eu faço assim, ó, ele tá descolando do fundo da panela. Isso aqui me indica que ele está pronto. Ó, quando eu faço assim, ó, olha só. E ele fica as bolinhas, ó. Isso quer dizer que o meu brigadeiro já está pronto. Então agora eu só vou mexer bem. Já desliguei o meu fogo. Olha só. E agora eu vou colocar ele para esfriar. Vou colocar ele num prato bem espalhadinho. E vou deixar esfriar.
Olha que lindo que ficou. Olha só. Ponto de brigadeiro, desgrudou da panela, deixou ele cair, ele não voltou pro fundo, tá pronto o teu brigadeiro. Então agora eu vou colocar no prato e vamos deixar ele esfriar. Tá aqui, gente, o brigadeiro já tá pronto, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar sobre ele esse plástico filme, para que ele não venha ter contato com o ar, mesmo ele quente, não tem problema, tá? Aí coloca ele bem rentezinho ao brigadeiro, tá? Mesmo ele quente, não tem problema. O plástico filme não vai derreter. Tira todas as bolinhas de ar que tem nele. E agora a gente vai deixar ele descansar e vai deixar ele esfriar. Depois que ele estiver bem friozinho, nós vamos fazer os nossos brigadeiros. Então agora é só aguardar ele esfriar para que a gente possa estar fazendo as bolinhas, tá bom? Em seguida eu volto para que nós possamos finalizar o nosso brigadeiro. Então voltamos aqui para finalizar o nosso brigadeiro. Mãos higienizadas, já estamos com tudo preparado aqui, ó. Os confeites, tá? Vocês vão ver que com uma massa, essa massa, ela é uma base, é uma massa básica, aonde a gente vai ter aqui, no mínimo, 4 qualidades de docinhos diferentes. Então veja o quanto é lucrativo e é só a gente usar a criatividade que a gente consegue ter um material legal para trabalhar e para vender e fazer excelentes vendas, né? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Os meus brigadeiros todos são pesados. Por quê? Para que as bolinhas elas fiquem todas elas uniformes, todas elas do mesmo tamanho. Até porque se o objetivo for uma venda em unidade, este doce seria injusto eu vender um tamanho maior para um e um tamanho menor para outro. Então eu tenho que ter esse padrão, né? Então assim, os doces que eu vendia, que eu fazia para vender, né, para os meus clientes, eles pesavam 23 gramas, de 23 gramas para cima. Por que para cima? Porque tinha alguns doces que eu colocava um pedacinho de esticadinho, ou eu colocava uma outra coisa que acabava desenvolvendo um peso maior. Porém, o doce em si é 23 gramas, tá bom? Isso é um parâmetro meu. Isso também para venda de rua ou também para as caixinhas, que depois eu vou mostrar isso para vocês. Se porventura vocês querem e o objetivo é trabalhar com cento e quiserem trabalhar com um tamanho menor, aí fica a teu critério, tá bom? A gente vai trabalhar com uma forminha número 4. Ó, tá aqui a forminha número 4. Eu tô um pouco longe da câmera. Deixa eu achar aqui, ó. Forminha número 4. Não sei se dá pra ver bem. Tá? E agora a gente vai começar, então, a fazer as bolinhas. Eu vou untar a minha mão com margarina. Tá? Tirar aqui a minha aliança. Vou untar minha mão que já tá higienizada com margarina. E vou começar a fazer bolinhas de 23 gramas, ok? Então aqui, ó, deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Estou tirando o plástico filme, tá? E veja o quanto esse brigadeiro ficou brilhoso e ele tá, olha só, ele não tá seco em cima. Justamente por quê? Porque nós colocamos este plástico filme. O plástico filme é que evita que este brigadeiro fique ressequido, né? Então ele cria, quando a gente não coloca essa proteção, ele cria uma película por cima que depois quando a gente for passar nos granulados, passar nos confeites, eles não vão se juntar ao brigadeiro, ele não vai unir ao brigadeiro, justamente por causa dessa película, ok? Vamos lá então.
Dá para passar um pouquinho de margarina na balança. É uma balancinha simples de precisão que a gente encontra em qualquer lugar, lojas de festas, lojas de artigo de confeitaria, tudo nós encontramos essa balancinha, até mesmo em bazares, certo? Vamos lá então. Então a gente vai fazer bolinhas de 23 gramas, ó. Não sei se dá pra ver daqui, tá? Então a gente vai fazer várias bolinhas dessa, iguais, para nós passarmos nos nossos confeitos, tá bom? E aqui estão os brigadeiros, ó. Me renderam 16 brigadeiros e ainda sobrou um pedacinho. 16 brigadeiros, todos eles do mesmo tamanho, com 23 gramas de doce, certo? Ó, que lindos que ficaram. Agora a gente vai finalizar eles passando nos confeitos e colocando nas embalagens. O que eu tenho aqui? O granulado, ó. Aqui eu tenho o granulado de açúcar. Aqui eu tenho o coco. E aqui eu tenho, e aqui eu tenho chocolates meio amargo, tá? Então só aqui eu vou ter 3 opções, eu falei em 4. Este aqui é o confete, ó, os coloridinhos que as crianças amam. Porém, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se eu pegar essa bola de 23 gramas e passar aqui no confete, ele vai ficar enorme. Então ele vai se destacar, ele vai ficar diferente dos demais. Ou eu faço só eles, tá? Ou eu diminuo o tamanho deste doce para 15 centímetros, Ou eu diminuo o tamanho desse doce para 15 gramas e aí sim eu passo nesse confete, tá bom? Então depois a gente vai fazer alguns nele também. Se eu colocar essa bolinha de 23 gramas aqui, ele vai ficar diferente dos demais, não vai ficar legal. Como eu falei, agora, eu quero vender somente com confete. Vai em frente, coloca os de 23 gramas aqui que vai dar tudo certo, certo? Então vamos lá. Vamos passar então um em cada, tá? Pra gente ver como é que ele vai ficar. Aqui eu faço doce prestígio. Os meus potinhos estão tão pequenininhos, né, pessoal? É que eu quis fazer tudo padrãozinho e no fim eles ficaram bem pequenininhos, ó. Agora aqui eu vou passar, que é o tradicional, né? Saliento que esses doces são doces tradicionais, brigadeiro tradicional, não é um brigadeiro gourmet, é um brigadeiro tradicional. E aqui é quase um gourmet, né? Porque a gente vai passar no chocolate meio amargo, mas ele não é, tá? Então o que é e o que não é, não é. A gente sempre tem que ter transparência com o nosso cliente, vender aquilo que realmente é. Feito isso, ó, o que eu vou fazer para deixar ele mais bonitinho ainda? Eu vou dar mais uma leve enrolada. Ó, ajeito ele, deixo ele bem redondinho e coloco na forminha. Olha só que lindo que ele fica. A mesma coisa eu vou fazer com este aqui que eu passei no granulado. Dou uma ajeitadinha nele, ó. Deixo ele bem redondinho e ponho na forminha também. Olha só como eles estão ficando do mesmo tamanho. Aqui eu vou fazer o de coco, que é o prestígio. Fica muito gostoso esse docinho. Ó, ajeito bem ele. Olha só, pessoal, que coisa linda. Com uma única massa eu tenho 3 variedades de doce aqui. Vamos tirar um pedacinho desse aqui pra gente fazer com confete.
Quero te mostrar a consistência, olha só. Coisa mais linda. gramas. Enrolo. Dica valiosíssima. Quando você for fazer este brigadeiro, no confete, não deixa a tua mão com muita margarina. Deixa a mão quase sem nada, porque senão não vai colar. Eu vou mostrar para vocês depois. Olha aqui, ó, como é que ele fica, ó. Ele vai ficar do tamanho dos outros. Ajeito ele aqui e ponho ele na forminha, se eu for vender ele na caixinha, enfim. Então, estão todos eles do mesmo tamanho. Agora eu vou enrolar esse pequenininho aqui, ó, e vou botar mais margarina na minha mão e vou passar aqui para vocês verem como que fica. A dificuldade que é para esse doce grudar no confeite. Olha, gente, ele fica com... Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas ele não gruda. Ó, fica com dificuldade para grudar. Então não fica legal, né? Ele vai ficar com espaços mostrando ali o doce e não fica um aspecto legal. Então, quando forem fazer este exclusivamente de confete, lembra disso, não passa muita margarina na mão, para que, ó, ele fica assim, ó. Fica aparecendo os pedaços do doce. Então, vamos tirar para cá. Eu vou finalizar os demais e volto mostrando para vocês dicas de como que você pode vender este doce, tá bom? E aqui estão os nossos doces. Olha que lindos que ficaram. Olha só, olha a perfeição. Todos iguaizinhos, do mesmo tamanho, um capricho só. Qual cliente que vai olhar esses doces e vai resistir? É impossível. Agora eu vou te dar uma sugestão de como que você pode vender ele, tá? Então aqui eu trouxe algumas embalagens onde você pode estar vendendo ele. No bandequinho, ó, aqui no bandequinho ele cabe 6 doces, se não me falha a memória. Vamos ver se é isso. 6 docinhos. Ó, pode estar vendendo ele assim, no bandequinho, a R$2. Eu vendia a R$2 a unidade, tá? E no centro a R$1,65. Então, na embalagem, tu pode cobrar o doce a R$2. Isso é uma sugestão minha, da minha realidade, gente. Cada um de vocês tem a sua realidade. Sabe o preço que paga dos seus insumos. Então eu tô falando da minha realidade, dos produtos que eu usei. Isso aqui não é uma regra. Tu pode estar fazendo este doce e tá pagando um leite condensado bem mais caro do que eu paguei. Tá pagando um creme de leite bem mais caro do que eu paguei. Então isso aqui é uma sugestão de preço. Não quero dizer que é o que você tem que cobrar. Tu tens que saber o quanto tu pagou do teu produto, fazer um cálculo de tudo que tu gastou e trabalhar em cima disso, tá bom? Então eu estou falando da minha realidade, de quanto eu cobrava quando eu fazia os centos de doce, tá? Aqui nessa embalagenzinha, vamos colocar 3 brigadeiros. Ó, 3 brigadeiros. Lindos. Aí depois
tem a opção do individual. Eu te aconselho a embalar tudo, porque hoje é uma questão de higiene e o teu produto vai ter muito mais valor. Ele bem envolvido, ele bem acabado, de preferência esse pelotine sempre intacto, nada de pelotine se abrindo. Eu particularmente assim, ó, visualizo muito a finalização de um produto. Então, mesmo ele sendo um produto que tu vai vender individualmente, coloca ele dentro de uma embalagem individual, nem que seja um saquinho ou essas embalagenzinhas aqui, ó, que tu vai colocar o teu brigadeiro. Coloca ele, coloca dentro de uma caixa e bora pra rua vender. Ó, ele fica super bem armazenado. Olha aqui, ó. Ou se tu quiseres, tem uma outra opção ainda mais barata. Essa eu confesso que eu não trabalhei com ela, mas eu já vi. Só que daí, o que faz? Eu vou ter que pegar esses brigadeiros aqui, ó. Vamos fazer uma troca aqui para ficar melhor. Vou colocar os de confete aqui. E aqui eu vou poder estar colocando dois brigadeiros ou um brigadeiro, como você preferir. E aqui a gente amarra, finaliza com uma fitinha, ó. Uma fitinha mimosa. Ou tem aquelas outras fitinhas, que eu acho que é vinil o nome, né, gente? Eu não sei dizer direito. Mas é uma outra que a gente faz pacotinho de presente. Só que eu acho que essa mimosa é como eu falei, né? Tudo que finaliza, tudo que dá um acabamento melhor, valoriza o teu produto. Ó, dá pra vender assim também, ó. Aí tu vende, cobra o preço do brigadeiro, porque a tua embalagem é uma embalagem em conta e tu tens que entregar o teu produto já em alguma embalagem, né? Então, faz o cálculo certinho e bora vender. E também tem a opção da caixinha. Essa caixinha cabe 15 brigadeiros, tá? Então, tu vai fazer o cálculo dos 15 brigadeiros e vai vender ela também nesta caixinha. Eu vendia muito nessa caixinha. De todos que eu mostrei aqui pra vocês, exceto o individual, tá? Que foi lá no início. Na época eu nem sabia da existência dessa embalagem. Mas eu fazia kits com essas caixinhas aqui e vendia muito. Fazia os doces mesclados, né? Brigadeiro branco, brigadeiro de chocolate. Essas opções aqui que eu mostrei pra vocês, mesclava todos eles e vendia a caixinha. Tá bom, pessoal? Então, era isso. E eu disse que eu tinha um segredinho que era crucial para que o meu doce ficasse 100%, né? Para que ele ficasse aquele doce novinho. E eu te digo assim, ó, fazendo isso que eu vou te orientar agora, ele vai ter uma durabilidade de 1 semana, no mínimo, de conservação, de durabilidade o teu doce. Então tu pode te organizar, tu pode tirar um dia para fazer a tua produção e depois só vender. Qual é essa dica valiosa? Este doce tem que ser mantido refrigerado, bem fechadinho e refrigerado, para que ele não venha açucarar. Se tu não queres que o teu doce açucare, que o cliente vá dar uma mordida e vai comer um brigadeiro como qualquer um outro brigadeiro, faça conforme a gente orientou aqui e mantém ele na geladeira. Se quiser congelar, pode congelar somente o doce. Depois descongela e coloca nos confetes. Não te aconselho a congelar este doce já concluso, já envolvido finalizado com algum desses ingredientes que nós usamos aqui, ou confete, ou coco. Congela ele, tira a bolinha ou tira a massa, deixa descongelando e aí sim tu vai finalizar o teu doce com o confete do teu gosto ou da encomenda do teu cliente, tá bom? Então, essa foi a receita
de brigadeiro que fez sucesso na minha confeitaria e que eu queria compartilhar contigo. Faz ela e nos marca nos comentários, nos conta como é que foi a tua experiência. E desde já eu te agradeço. Se esse vídeo te ajudou, segue a gente aí na página e manda para o teu amigo que também está com desejo de empreender, de começar algo novo, né? Então manda para ele também e adiciona o sininho para que quando eu tiver um vídeo novo, tu venha ciente e venha acompanhar todos os nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!